Ok, irmãos? Então vamos dando continuidade à nossa campanha. Abra a palavra de Deus lá em Josué capítulo 6. Vamos fazer a leitura desse texto, que é o nosso texto base da campanha. Amém? E Deus tem falado bastante conosco através dessa campanha, amém? A cada semana, a cada volta que estamos dando, das 13 voltas ao redor de Jericó, cada semana Deus tem falado algo específico sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim em Josué capítulo 6: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada qual em frente de si. Amém? Bom, o povo de Israel deu 13 voltas ao redor de Jericó. Cada volta representava algo, tinha um significado, tinha uma importância. Era para trazer a lembrança do povo, algo que já fazia parte da vida deles, mas que por algum momento caiu no esquecimento. Na nossa vida, muitas vezes acontece isso também. A gente aprende muita coisa na igreja, a gente aprende muitas coisas na palavra de Deus, a gente pratica até muitas vezes aquilo que nós aprendemos, só que muitas vezes na vida de algumas pessoas, com o passar dos dias, às vezes no ambiente que a pessoa habita, no ambiente onde ela trabalha, o dia a dia, o estilo de vida que as pessoas têm, muitas vezes faz com que muitas coisas importantes que nós já aprendemos acaba sendo suprimida, acaba sendo oprimida, acaba sendo esquecida por nós. E quando nós esquecemos, a gente deixa de fazer menção de coisas que são tão importantes para nós. Deixamos de fazer menção ou deixamos de praticá-las. E isso acaba interferindo no resultado do que nós estamos buscando diante de Deus. Então, as 13 voltas de Israel tinham como objetivo trazer à memória do povo de Israel algo que já era real, já existia na vida deles. Eles estavam diante de Jericó. Eles teriam que vencer a cidade de Jericó. Eles eram capazes de fazer isso. Mas existia um muro que separava, que impedia, era uma barreira, era um limite, era uma limitação, era um desafio que eles não poderiam destruir. Era necessário uma manifestação divina. Mas para que houvesse essa manifestação divina, para que Deus tocasse com a sua mão e derrubasse os muros de Jericó, é importante que o povo trouxesse à memória aqueles 13 valores tão importantes que já fazia parte da vida deles e que talvez em algum momento estavam no esquecimento. Vamos hoje é a nossa 8ª semana, então essa seria a 8ª volta. Nós vamos relembrar as 7 voltas que nós já praticamos até agora. A primeira volta era a volta da promessa. Então, na primeira volta, o povo de Israel trouxe à memória que eles tinham na sua vida uma promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa. Por isso nós usamos o seguinte termo: marchando debaixo de uma promessa. Porque nós somos um povo que fazemos parte de um exército, o exército de Deus. O exército, ele marcha. Então nós também, nós marchamos debaixo de uma promessa. Então assim, irmãos, por que é importante ter na nossa mente e não esquecermos e mencionarmos? Isso valia para o povo de Israel e vale para nós também. Nós temos que trazer sempre à nossa memória que nós não somos pessoas comuns. Você anda na rua, você anda no mundo, você trabalha lá no mundo, você vive aqui no mundo, mas você não é uma pessoa comum,
Você é alguém que tem sobre a tua vida uma promessa. Uma promessa de bênção, uma promessa de vitória, uma promessa de conquista, de restauração, de sonhos realizados, né? Eu comentava no culto anterior que como é que eu me identifico e como é que eu ajo espiritualmente com relação à promessa. Tem muitas promessas na Bíblia que elas são promessas coletivas. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Para quem que é essa promessa? É para todo mundo. Qualquer pessoa pode se beneficiar desta promessa. Tem algumas promessas na Bíblia que elas são determinadas, direcionadas a um grupo diferente. Então tem promessa que foi direcionada para a nação de Israel. Tem promessa que ela é mencionada aos filhos de Deus. Então é um grupo seleto. Então não é pessoas comuns, é um grupo diferente. Tem promessas na Bíblia que elas foram direcionadas a uma família, elas foram direcionadas a uma pessoa. Como é que eu identifico as promessas que são direcionadas para a minha vida pessoal ou familiar? Como é que eu identifico isso? Amém? Primeiro que tem aquela promessa direta, né? Uma profecia, uma revelação, um sonho interpretado. E tem aquela promessa que ela é bíblica, ela está na palavra de Deus e ela é para mim. Ela pode chegar até mim de que maneira? Na pregação, na leitura da Bíblia, no momento de oração, né? Ela pode chegar para mim. Por exemplo, eu estou orando e aí do nada surge na minha mente uma promessa bíblica. Quer dizer, se naquele momento, ou durante a pregação, ou durante eu estou lendo a Bíblia aqui, e eu me deparo com uma promessa aqui, e eu li aquela promessa, eu estou orando, estou na presença de Deus, e eu sinto algo na minha vida, sinto um arrepio, uma presença, uma vontade de chorar, uma emoção, eu entendo que aquele momento, Deus ele está incutindo na minha vida aquela promessa. Então, eu marcho debaixo dessa promessa. Eu não posso esquecer disso. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estava orando no monte, há muitos anos atrás. Nós estávamos orando, e no meio da oração, eu estava orando assim, do nada, orando e tal. De repente, surgiu uma frase na minha mente, assim, eu declarei a frase. E a frase dizia assim, o bordão de ministério não se apartará da tua família por muita geração. E quando eu pronunciei aquela frase assim, eu fui cheio da presença de Deus, assim, aquele arrepio, aquela glória de Deus na minha vida, assim. Então é uma promessa, eu nunca mais esqueci, irmãos. E eu oro, principalmente quando eu oro junto com a minha família, eu declaro isso, o bordão de ministério não se apartará da minha família por muita geração. Então eu marcho debaixo dessa promessa. Então eu tenho que trazer a memória, eu não posso deixar no esquecimento. Eu não posso jogar na última gaveta da minha memória essa promessa. Ela tem que ser sempre viva, real, verdadeira na minha vida. Por mais que em algum momento a circunstância seja totalmente oposta, eu tenho que me manter marchando sempre debaixo da promessa. Amém, igreja? A segunda volta que nós demos foi a volta da presença de Deus. Quando marchamos debaixo da promessa, andamos na presença de Deus, pois Ele é o autor da promessa. Amém? Se eu marcho debaixo da promessa, é porque eu ando na presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Então eu não posso sair da presença de Deus. A promessa, ela vai se cumprir na minha vida se eu estiver na presença de Deus. Eu não posso sair da presença de Deus, eu tenho que ficar na presença de Deus. É na oração, é no jejum, é na consagração, a leitura da Bíblia, é vindo para a igreja, na célula, trabalhando, ajudando, fazendo. Eu tenho que estar sempre na presença de Deus. Eu não posso deixar o mundo me contaminar e me tirar da presença de Deus. Amém? Isso é importante sempre ter na minha memória muito viva, que eu não sou igual ao mundo, irmãos. Eu não sou uma pessoa comum. Eu sou um filho de Deus. Eu fui chamado pelo Senhor. Eu fui lavado pelo seu precioso sangue. Ele purificou a minha vida. Ele tirou os pecados, os vícios que existiam na minha vida. Ele me transformou. Ele abriu porta. Ele me abençoou. Ele me honrou. Ele transformou
transformou a minha vida. Então eu não posso sair da presença dele, eu não posso deixar que nada me tire da presença de Deus. Amém? Terceira volta foi a volta da direção. Quando marchamos debaixo da promessa e andamos na presença de Deus, teremos sempre a direção certa. Amém? Irmão, nunca se preocupe excessivamente em buscar a direção de Deus. Se preocupe em estar na presença dele. Porque se você estiver na presença dele, ele vai sempre te dar direção. Ele vai te orientar, ele vai guiar o teu caminho, ele vai usar os meios e as formas que ele tem. Para uma pessoa de um jeito, para outra de outro, mas ele vai usar todos os meios necessários para te dar direção. Se precisar, ele fecha uma porta, ele abre outra, ele te mostra, ele dá um sonho, uma revelação, usa alguém, fala através da palavra, aquece teu coração, não importa como seja, mas o segredo está no quê? Marcha debaixo da promessa, fica na presença de Deus e ele vai te dar direção. Agora saiba, se ele te der a direção, siga a direção que ele vai te dar. Nunca vá no caminho oposto, nunca tente fazer o que você acha que é o melhor. Siga sempre a direção de Deus. Nunca esqueça que a direção de Deus é certa, é sempre para o caminho certo. É lógico que às vezes a direção do caminho de Deus é um caminho estreito. Às vezes é necessário algumas renúncias da nossa vida. Às vezes é necessário a gente renunciar a algumas coisas que até então a gente acha que é extremamente necessário. Mas Deus, ele conhece o amanhã, ele sabe o que é mais importante para nós. Amém? Então, a terceira volta é a volta da direção. A quarta volta é a volta da obediência. Quando marchamos debaixo da promessa, com a presença de Deus e na direção certa, na verdade nós estamos obedecendo a Deus. Amém? A obediência é importante. Deus vai te dar direção, obedeça. Seja obediente. Aquilo que Deus falar, a direção que Deus der, obedeça. Por mais que em algum momento doa, por mais que seja difícil, por mais que você tenha que lutar para poder cumprir com aquilo que Deus está falando, seja obediente naquilo que Deus está falando. Amém? A quinta volta foi a volta do silêncio. Ao atingirmos a quinta volta, já estamos maduros espiritualmente e entendemos que tem momentos que o mais importante é ficarmos calados, confiando em Deus. Amém? Essa volta do silêncio aqui, são duas situações. Uma delas é aquela que realmente a gente tem que ficar em silêncio. E a outra é administrar o que nós falamos e o que nós ouvimos. É isso que significa a volta do silêncio. Então nós temos que trazer sempre à memória, porque nós somos tentados, muitas vezes na nossa vida, somos tentados a falar coisas que não são legais, que não são edificantes, que não vão contribuir em nada na nossa vida espiritual, em nada naquilo que nós estamos buscando. Então a gente tem que ser vigilante, tem que cuidar. Tem momento que o momento fica calado mesmo, é silêncio total. Para o povo de Israel isso era necessário, porque eles marchavam num grande grupo de pessoas. Se Josué não tivesse determinado isso, ele desse liberdade para o povo ir falando, conversando ao redor de Jericó, provavelmente aquelas pessoas que são negativas, que têm palavras de maldição, que têm palavras de murmuração, minariam o coração dos demais, e o povo não teria isso. Então o silêncio foi importante. Para certas pessoas, a melhor coisa é fazer silêncio. Em outros momentos, é importante vigiar, e isso de forma contínua. Vigiar o que nós falamos. Tem coisa que não pode sair da boca de um crente. Se sai, vai gerar maldição, vai impedir a bênção, vai barrar a vitória. Então a gente tem que ser muito vigilante naquilo que nós falamos. Amém? É importante trazer sempre à memória isso. A nossa sexta volta foi a volta da coragem. Coragem no sentido de ousadia. Então ouça isso. O nosso silêncio, associado com a presença de Deus, marchando obedientemente debaixo de uma promessa e na direção certa, gera em nós muita coragem, ousadia. Amém? Esse é um conjunto, irmãos. Olha, que é um conjunto. Para chegar na coragem, na ousadia,
é um conjunto de comportamentos. Então eu vou ler de novo para você entender. O nosso silêncio, associado com a presença de Deus, marchando obedientemente debaixo de uma promessa e na direção certa, gera em nós muita coragem, ousadia. É o resultado que eu testemunhei aqui da cor do estômago, que a Pâmela testemunhou da tendinite, que a outra irmã também vai testemunhar do milagre que recebeu. Amém? Então, não é uma coisa só de um impulso momentâneo, não. É um conjunto de comportamento. Eu estou na presença de Deus, eu creio que estou debaixo de uma promessa, eu sei usar as minhas palavras, eu sigo a direção que Deus me dá, eu procuro ser obediente ao que Deus está falando. Isso gera em mim uma ousadia para usar a minha fé. É ousadia para usar a fé. Amém? A nossa 7ª volta foi a volta da perseverança. Nesta altura da caminhada, a coisa mais coerente a se fazer é perseverar, pois mesmo que o muro ainda não tenha caído, a nossa dedicação em trilhar o caminho da fé nos dará a vitória. Amém? Então, mesmo que eu já estou praticando tudo isso, pastor. Eu sei controlar a minha boca, eu falo só na hora certa, eu não falo mais coisas erradas, né? Eu estou marchando sempre debaixo da promessa, eu estou na presença de Deus, eu procuro ser obediente, estou fazendo tudo certinho. Então, o momento da perseverança. Está fazendo certo? O muro não caiu ainda? É hora de perseverar na fé, porque a caminhada de fé é uma caminhada que requer de nós dedicação. Seja dedicado nas coisas de Deus, amém? E persevere no caminho. Bom, chegamos à nossa 8ª volta. A soma das 7 voltas: promessa, presença de Deus, direção certa, obediência, silêncio, coragem e perseverança, só pode significar algo: fé. Amém? O conjunto disso, irmãos, a soma disso é a demonstração do que é fé. Então a nossa 8ª volta é a volta da fé. Quando o povo de Israel estava dando a 8ª volta ao redor de Jericó, eles estavam declarando que eles estavam municiados. Eles tinham uma arma poderosa nas suas mãos que se chamava a fé. Vamos falar um pouquinho de fé nesta manhã. Eu separei alguns textos bíblicos para compartilhar, para poder te motivar com relação à fé. Amém? A fé você tem. Eu só quero abrir um pouco a tua visão, ampliar um pouco a tua ótica com relação à fé. Amém? Então vou citar alguns textos bíblicos aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Ninguém vai conseguir agradar a Deus se não crer que Ele existe. Amém? Vamos para o outro versículo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? O que é fé, irmãos? Fé não é esperança. É nesse ponto aqui, é quase que uma bifurcação. É exatamente nesse ponto que nós conseguimos identificar e separar, definir aonde está a diferença da fé e da esperança. Esperança é uma expectativa. Às vezes eu até vejo pessoas falarem algumas coisas que não bate. Você quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa pega e diz assim: você sabe que crente não é chegado em jogo, né? A gente não tem essa prática de jogo e jogo de azar, loteria, essas coisas erradas, a gente não tem essa prática, tá? Mas olha só uma expressão errônea que as pessoas usam. A pessoa diz assim: eu joguei na Mega Sena, mas eu tenho fé que eu vou ganhar. Ganhou? Não ganhou. Então ela tinha fé? Não. Ela tinha esperança. Ela tinha uma expectativa que havia uma possibilidade dela ganhar. O que é fé?
é exatamente o ponto que separa a expectativa para a realidade. Então a fé, a Bíblia diz assim, ó, fé é o firme fundamento, é a base, fundamento é base, é firme fundamento, é nisso que nós estamos alicerçados. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é o que? Não é esperança, é convicção, é firme fundamento. E a certeza daquilo que nós não vemos. Então é um conjunto. É a convicção, a firme certeza do que eu espero, tá? A convicção do que eu espero, casado com a certeza daquilo que eu não vejo. O que eu não vejo, irmãos? O mundo espiritual eu não vejo. Deus eu não vejo com os olhos carnais. Mas eu tenho certeza que Ele existe. Eu tenho certeza que o mundo espiritual funciona. Casado com a minha convicção do que eu espero. Encaixou? É isso que é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não vejo. Amém, igreja? Vamos lá. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Olha só, eu vou ler mais um texto aqui para daí concluir isso. Mateus 4:4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? É aquilo que eu estava falando já hoje sobre a promessa, né? Você está lá em oração, lendo a palavra de Deus, orando, lá buscando de Deus, lendo a palavra de Deus e tal. Aí você lê um texto da Bíblia assim, que tem uma promessa, aí você sente que aquilo ali é para você e tal, né? E você fica ali meio emocionado e tomado pelo poder de Deus. Não, isso aqui é uma promessa para mim, isso aqui é para mim, para a minha vida, amém? Então, está determinado, é a promessa para a tua vida. Então declara isso. Olha o que a Bíblia diz, a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você alimenta a tua fé, mais você fica convicto, mais você fica certo daquilo. Então, por exemplo, você recebeu a oração da cura aqui na igreja. Recebi, estou curado, mas de repente o sintoma está ali, né? Não, mas eu estou curado, em nome de Jesus. Aí você vai em casa, você vai orar, aí você abre a Bíblia, vai lá, procura, acha um texto que fala de um milagre que Jesus fez, que curou o paralítico, curou o cego, curou o leproso. Aí você lê ali, você está alimentando aquela fé. Você está alimentando, e Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda aquela palavra que procede da boca de Deus. Então, a leitura da Bíblia, a pregação, a palavra de Deus é que alimenta a minha fé. Por isso que uma das ministrações que nós fizemos aqui, uma das partes dizia o quê? Que o ambiente que nós estamos, ele não contribui. Então o nosso dia a dia não contribui. Lá no dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, onde você estuda, enfim, onde você habita, nem sempre contribui para motivar a tua fé. Às vezes até as pessoas do nosso dia a dia, os familiares, às vezes, o que eles falam não contribui para exercitar a nossa fé, para levantar a nossa fé. Então eu digo, quanto mais eu buscar de Deus, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu ouvir pregações de fé, mais motivado, empolgado, mais alimentado eu estarei na minha fé. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Eu tenho que guardar a fé. O que é guardar a fé, irmão? Não é dobrar ela direitinho e botar numa gaveta lá. É o que a gente faz às vezes, guarda mesmo, literalmente, algumas promessas da nossa vida. A gente guarda na última gaveta do coração. Não, esse guardar é no sentido de proteger a nossa fé. Se eu tenho que proteger a minha fé, é sinal que ela é ameaçada. Mas ela é ameaçada do quê? A fé, ela é ameaçada pelo inimigo. O inimigo, ele vai tentar minar a minha cabeça, para que eu vá me desmotivando. Ele vai tentar tirar, vai tentar jogar no esquecimento as promessas, aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que eu já sei. Ele vai tentar fazer com que eu empurre para o esquecimento. Amém? É isso que o diabo vai tentar falar. Eu vou caminhar para encerrar aqui agora,
com a última conclusão, a parte conclusiva disso aqui, sobre a importância de você guardar a tua fé, de você guardar mesmo, você proteger. Amém? Essa semana alguém fez uma pergunta para mim. A pessoa dizia assim: como é que pode alguém, estava falando de uma pessoa, tá? Citou o nome dessa pessoa, fulano de tal. A pessoa era de Deus, usado por Deus, assim, profecia, revelação, era um grande instrumento na mão de Deus. E caiu de um jeito, porque o que essa pessoa pratica hoje, quase não dá para acreditar que ela faça isso hoje. O tanto que essa pessoa caiu. Aí, essa outra pessoa perguntou para mim, por que isso acontece? Aí eu tinha que explicar com as bases bíblicas, para a pessoa entender biblicamente. Então eu disse assim para essa pessoa: olha só o que diz a Bíblia. Diz assim, ó, olha só. O apóstolo Pedro, lá nas cartas de Pedro, ele disse assim, ó: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa devorar. Então, quando você se converteu, você entregou a tua vida para Jesus, Jesus te limpou de tudo. Maldição, pecado, ele lavou, ele transformou a tua vida, ele mudou, certo? Tudo que é tipo de ação espiritual maligna, Jesus tirou. E a palavra de Deus começou a entrar na tua vida. Então o diabo, ele já não tem mais aquele poder que ele tinha na tua vida, ele já não tem mais, ele conduzia a tua vida. Muitas das coisas erradas que nós fazíamos, não é porque a gente aprendeu de alguém, não, é que o diabo nos empurrava a fazer coisa errada. Então agora ele não pode mais. Então ele anda o quê? Ao derredor, não é ao redor, ao derredor. Mas para que ele faz isso? Procurando uma oportunidade para poder arrasar e destruir a tua vida. Amém? Então o apóstolo Pedro fala isso. Jesus, ele certa vez disse o seguinte: quando o espírito maligno ele sai da vida de uma pessoa, quer dizer, seja por possessão, ou seja, por influência, quando ele sai de uma pessoa, quando eu conheço Jesus, aquele espírito maligno tem que sair da minha vida, tá? Ele sai, esse espírito maligno, ele vai para lugares áridos, e ele fica um tempo nos lugares áridos, e depois ele volta. Se ele voltar, ele volta para onde? Ele volta para uma outra pessoa? Não, ele volta para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo lá. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Essa referência ao diabo é esse espírito que saiu da minha vida e foi lá para os lugares áridos. Aí ele volta e ele fica ao meu derredor. Agora, se ele chegar, ele está ao meu derredor. Agora, se ele encontrar a minha casa, a minha vida, vazia, varrida e adornada. Bem assim que Jesus disse. Ele entra e o último estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o primeiro. Por quê? Porque daquele espírito traz mais 7 com ele. E aí ele destrói a vida da pessoa. É isso que o diabo fica tentando fazer ao nosso derredor. Agora, o que é? Preste atenção para você entender. O que é a casa vazia, varrida e adornada? Vazia por quê? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, todos os espíritos malignos foram despejados da minha vida. E Jesus começou a fazer morada na minha vida. Certo? Enquanto eu estou na presença de Deus, Jesus está morando na minha vida. Se eu sair da presença de Deus, Jesus deixa de habitar a minha vida. Então a casa ela fica vazia. Só que quando Jesus ele veio habitar a minha vida, ele trouxe consigo muitos princípios bíblicos, que aos poucos são introduzidos na minha vida, ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra, é aos poucos Jesus vai introduzindo os princípios bíblicos na minha vida. Tá? Por exemplo, antes de me converter, eu tinha um comportamento. Depois que eu me converti, Jesus foi botando os princípios ali, né? Por exemplo, eu era temperamental, explosivo, briguento, né? Vingativo, né? Me converti, Jesus tirou aqueles espíritos ruins da minha vida e foi preenchendo com princípios bíblicos. A partir do momento que eu saio da presença de Deus, Jesus deixa de habitar a minha vida. Agora, alguns princípios ficam ali na minha vida. Agora, se eu pegar e varrer eles da minha vida, se eu pegar e tirar eles da minha vida, eu varrer aqueles princípios da minha vida, a minha casa ela ficou então vazia e varrida.
Mas a Bíblia diz que o demônio vai entrar se ela estiver vazia, varrida e adornada. O que é esse adorno? Quando você fazia uma festa de casamento, eles faziam um adorno. Até hoje tem a tradição de enfeitar. Então, faziam um adorno na porta, para que quando os convidados chegassem, aquele adorno significava: você é bem-vindo nessa casa. Quando a pessoa ela sai da presença de Deus, e ela tira da sua vida, ela varre da sua vida os princípios que Jesus trouxe para si, e ela abre a porta da casa e dá boas-vindas para o diabo, para o mal, para as coisas erradas, aquele espírito que foi lá nos lugares áridos. O que é um lugar árido, irmãos? É um deserto. Se você andar o dia todo no deserto, ao final do dia, o que você mais vai sentir? Vai sentir sede. Aquele espírito foi nos lugares áridos e ele veio agora com muito mais sede e destruir a vida da pessoa. Então ele vai lá e traz mais 7 espíritos, para que o estado daquela pessoa seja ainda pior. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, combati o bom combate. É um combate. Combati é um combate. Eu acabei a carreira, quer dizer, fui até o final, mas acima de tudo guardei a minha fé. Nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que proteger, para que no dia a dia o diabo não vá minando, para tentar achar uma brecha para entrar na minha vida e destruir a minha vida. Guarde a tua fé, proteja a tua fé, para que o diabo nunca tenha poder de contaminar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar nesta manhã pela tua casa, pela tua família. Amém? Segure na tua mão o folhetim da campanha. Clame a Deus. Deus tem grandes promessas para a tua vida. Deus tem grandes vitórias. Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre a tua vida. Guarde a tua fé. Guarde a tua fé. Ore com fé. Ore com fé. Declare aquela cura sobre o teu corpo físico. Diga: não, essa enfermidade não faz parte da minha vida. Eu não aceito essa enfermidade. Jesus já me curou. Lá na cruz do Calvário já levou todas as minhas enfermidades. Esse problema que você está enfrentando, essa luta, esse desafio, essa barreira, essa dificuldade, diga: não, eu vou ultrapassar em nome de Jesus. Porque no mundo espiritual Jesus já venceu. No mundo espiritual, Jesus já fez a obra, já fez o milagre. Vai orando, igreja, vai clamando, vai pedindo, vai determinando. Vai determinando essa vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Ele te ama. Ele te ama. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa comum. Você é um escolhido de Deus. Você é alguém que está cheio de promessas. Você é alguém que está repleto de promessas. São grandiosas para a tua vida. Ele não esqueceu das promessas. Ele não esqueceu dos propósitos. Ele não esqueceu dos planos que Ele tem para você. Então declara essa vitória em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Nós determinamos, ó Deus, o poder do nome de Jesus. A bênção, Senhor Deus, sobre a nossa família. Nós estamos protegendo a nossa família. Estamos guardando a nossa família, Pai. E pela fé, estamos declarando, Deus, todas as vitórias, todas as promessas que o Senhor tem. Nós estamos tomando posse para a nossa vida nesta manhã, Pai. No nome de Jesus, é pela fé. Estamos usando a nossa fé, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Levante a mão direita para o alto e declare comigo dizendo assim, a minha fé está guardada e protegida. O inimigo não vai me desfalecer nesta caminhada, porque eu creio que aquilo que o Senhor tem para a minha vida é muito grande e eu vou receber a minha vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar um pouquinho ainda em nome de Jesus.